Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. A gente vai falar sobre algumas atualizações aí do mercado de metais preciosos, que está bem movimentado, né? Hoje, dia 31, eu tô gravando aqui de noite. Na segunda-feira é o dia do Silver Squeeze, da prata, e tem algumas notícias bem curiosas. Uma delas é esse David Bateman aqui, que é um empresário do ramo de tecnologia, e ele comprou 12,69 milhões de onças de prata, o que é aqui 1,5% da produção anual global de prata, né? 12,7 milhões de onças é uma quantidade absurda, é basicamente meio bilhão de dólares. Ele vendeu uma empresa de tecnologia, ele ainda faz parte da empresa, mas eu acho que ele vendeu algumas cotas, e ele investiu 1 bilhão de dólares no mercado de metais preciosos, a metade em prata, 40% em ouro, o resto em mineradores, um pouquinho em platina, como ele comentou. E eu acho que isso aqui deve estar acontecendo de maneira muito forte, e esse aqui é apenas um que realmente falou que comprou, porque eu imagino que a maior parte das pessoas que compram 1 bilhão de dólares de metal não está avisando. Então ele comentou aqui sobre questão da bolha, dívida histórica, falou várias coisas. Eu deixei aqui na descrição o link para esse post dele aqui, que tá em inglês, mas claro, dá para traduzir. E aqui tem uma foto de um pouquinho da prata que ele comprou, né? Cada pallet desses aqui tem 1 tonelada de prata, cada barra tem 30 quilos, que seria equivalente a 1.000 onças. Achei bem interessante que ele comentou, porque a maior parte das pessoas que compra metal nesse volume não tá falando aqui, principalmente quem não é do mercado, né? Ele simplesmente falou que quer proteger o dinheiro dele e que vai comprar metais. E aí a gente tem notícias aqui do Silver Squeeze chegando na Índia. Esse vídeo aqui eu também coloquei na descrição, e é bem engraçado que eles estão falando que vai ter o novo Silver Squeeze e que se a prata passar de 50 dólares, ninguém vai conseguir comprar mais, que vai ser unobtainium, que eles chamam. Que é tipo como se fosse o nome de um metal da tabela periódica, né? Unobtainium, que nem uranium, tem todos os metais em inglês, eles terminam com IUM, e eles dizem que a prata vai virar um novo metal da tabela periódica. Unobtainium seria como se fosse um metal que não tem como obter, porque ninguém quer vender, o preço está subindo, querem continuar. Eu coloquei o vídeo aqui na descrição também, é bem engraçado eles falando aqui sobre a questão da Índia, todo mundo querendo comprar, e os indianos são conhecidos por serem os maiores compradores de prata do mundo, né? Eles compram sempre no final do ano. Se a gente for olhar a questão das importações de prata lá para a Índia, principalmente em outubro, novembro, dezembro, no final do ano, quando tem o ano novo, eles dizem que é muito auspicioso, né? Dá boa sorte eles comprarem bastante metal. Então é curioso eles estarem falando isso aqui no início do ano, que normalmente é um momento em que a Índia não compra tanto metal. Pode ser mais uma pressão aí para o preço continuar aumentando. E aqui a principal notícia de hoje, que é algo bizarro que aconteceu. Eu nunca tinha visto isso aqui. Esse aqui é o site da CME Group, que é, enfim, a dona da Comex, que é onde tem a maior corretora de ouro e metais, enfim, dos Estados Unidos. E aqui, essa página, eu acompanho ela praticamente todos os dias já há mais de 5 anos. E a gente consegue ver todos os movimentos diários aqui de aumento de contratos, diminuição de contratos, as entregas de metal físico, todos os dados aqui no site da CME. Esse link eu também deixei aqui na descrição, e é bem fácil de ver de outros metais, tá? Se a gente ver aqui na barra, aqui em cima, onde está escrito aqui, tem Gold. É só apagar o Gold, botar Silver, Platinum, Palladium, e ele muda automaticamente o metal que a gente está olhando, e muda aqui os dados, a gente consegue acompanhar de forma bem fácil. Mas o que que aconteceu, esses dados que saíram hoje, que eu achei totalmente bizarro, não é, é até difícil de explicar a magnitude disso aqui, porque teve mais 45 mil contratos. Isso aqui é o dado de sexta-feira, sempre atrasado um dia. Mas o que que acontece normalmente? Se a gente for olhar aqui no histórico, esse aqui é o contrato de abril, e todos os contratos futuros, quando chega no mês, então quando chegar aqui no mês de abril, ele não é mais um contrato futuro, porque a gente não está mais no futuro, porque já é abril. Então, sempre 2, 3 dias antes da virada do mês, todo mundo que tinha comprado esse contrato para especulação, eles começam a vender o contrato de abril, e aí eles vão para o contrato de junho, que seria o próximo contrato, que tem mais volume aqui, que é o próximo da fila. Depois vai para agosto, aí depois vai para dezembro, enfim, sempre vai jogando para frente quem só quer especular com o preço. Como a gente pode ver, abrindo aqui, indo para o dia 24 de março, por exemplo, a gente vê aqui Open Interest. Esse número aqui é o total de contratos em aberto para abril. Então aqui tinha 164.800, que foi uma mudança de 55.800 que caiu só no dia 24 de março, que é o que acontece normalmente. Essas pessoas estão fechando os contratos aqui e jogando eles para junho. Aí se a gente for olhar aqui no dia 25 de março, mesma coisa. Fecharam 27 mil e abriram 29, estão jogando lá para junho. Aqui, mesma coisa. 94 mil, 42 jogaram para junho. Quinta-feira, semana passada, 33 e 34 mil jogaram para frente. Mas o que que foi bizarro? No último dia, isso aqui nunca acontece. Nunca acontece. De no último dia aumentar o número de contratos. Para não dizer que nunca acontece, eu já vi algumas poucas vezes aumentar 1.000, 2.000 contratos, mas 45 mil. O contrato foi de 60 mil para 106 mil. Até eu vi aqui
nesse post em que a gente vê que esse aqui são os dados preliminares, aqui embaixo, que foi os dados que saiu no sábado. Ele sempre sai um dia depois, mas no dia útil seguinte, no final do dia, aparecem os dados oficiais finais. E nos dados preliminares que eu tinha visto no final de semana, ele tinha caído para 55.800. Então tinha caído 5.000 contratos, como sempre acontece. O último dia é uma queda um pouco menor, porque tem menos volume, mas sempre cai. É muito raro subir. Só que depois que saíram os dados preliminares, saíram os dados reais para sexta-feira. E aí, ao contrário de ter caído 5.000, subiu 45. Então é como se tivesse subido 50.000 de diferença do sábado para segunda. Então, quem que fez essa compra? Para ter uma noção aqui do tamanho da magnitude, eu já fiz aqui alguns comentários sobre o contrato de fevereiro, que é essa segunda barra vermelha aqui, a anterior a essa de abril, ela já tinha sido recorde. Tinha sido quase 60.000 contratos, que tinha sido maior do que toda a questão lá da doença de 2020, que tinha sido menos de 50.000 contratos aqui nesses dois. Então, o mês de fevereiro já tinha batido esse recorde. Só que dessa vez é 106.000. É mais do que o dobro do que a gente teve nos recordes. Essas duas barras grandes aqui da época lá da doença de 2020, só essa barra de abril é mais do que as duas juntas. De toda a questão que teve em 2020, que foi um absurdo, que todo mundo ficou desesperado, que tinha ouro para todo lado, todo mundo querendo comprar e tirar ouro da corretora. Dessa vez aqui a gente está tendo 106.000. Isso aqui são 33 bilhões de dólares de ouro que está sendo comprado. E qual é que é a grande questão? Normalmente a gente sempre diz que a questão do mercado de ouro é sempre muito alavancada, que é ouro de papel. Só que esse ouro de papel é o ouro do contrato futuro, o contrato à frente, que seria esse contrato de junho. Realmente tem 393.000. É irrelevante porque eles podem fechar esse contrato, joga para frente, fazem todas as maluquices deles. Só que qual que é o problema desse contrato de abril ter esse número tão grande? Quando alguém compra no contrato que já está em entrega, então ele já está no mês do contrato, ele não é mais um contrato futuro, eu não posso simplesmente botar ali $5 e comprar $100 de ouro alavancado 20, 30, 100 vezes que nem eles fazem. Quando eu compro esse contrato 2 dias antes ou dentro do mês, como aconteceu dessa vez aqui, que na sexta-feira, 28 de março, a gente tem sexta, segunda, dia 31, e amanhã é 1º de abril. Então, quando eles compram na sexta-feira, eles podem já pedir entrega para 1º de abril, porque a entrega do contrato que está vigente é em D+2. É que nem uma ação, um fundo imobiliário aqui no Brasil. Se eu comprar na segunda-feira, na quarta-feira liquida. Aqui é a mesma coisa. Quem comprar esse contrato na sexta-feira, que foi esse caso, que compraram 45.000 contratos, eles podem pedir a entrega em D+2, que no caso é dia 1º de abril, o primeiro dia de entregas do contrato de abril. Então, quem vendeu esses contratos para quem comprou, vai ter que entregar esse metal. E como que eles vão entregar? Eu não sei, porque isso aqui, esses 106.000 contratos aqui, é mais da metade de todo o ouro que tem na Comex. E eles vão ter que entregar em abril. Quem comprou isso aqui pode literalmente falar: eu quero receber dia 1º de abril todo o ouro. Todo. Se todas as pessoas que compraram esse contrato aqui falarem que querem receber agora, dia 1º de abril, todo esse ouro, eles são obrigados a entregar. Ou deveriam, porque tem uma cláusula na Comex que se chama force majeure, que é basicamente um fechamento forçado, que está ali nas leis, porque eles sabem que se tiver algum problema, eles precisam de alguma lei que proteja eles, né? Os bancos que estão vendendo isso aqui. Então eles podem simplesmente dizer: não, peraí, a gente vendeu isso aqui sem querer, na verdade a gente queria vender nesse outro contrato, não vai dar para entregar, então a gente vai mudar. E foi basicamente o que aconteceu em 2022. Quando teve a crise lá da Rússia, quando teve a invasão, até se eu abrir aqui o gráfico do ouro, a gente consegue ver o quão ridículo foi o volume lá em 2022. Olha esse tamanho dessa barra aqui. Olha essa barra, o quão absurda ela foi. Isso aqui foi no contrato de março. Basicamente, o que aconteceu agora em abril. A gente teve essa barra absurda no topo, em que todo mundo comprou um monte de ouro nesse contrato de março. E aí, no contrato de abril, quando foi para ser a entrega, eles simplesmente começaram a falar: não, joga para frente, deixa aqui com a gente, entrega depois, a gente vai ver. Começaram a fazer um monte de maluquice. E até o final de março, eles já tinham conseguido resolver boa parte dessa questão. Então, eles não chegaram no problema de literalmente entrar em abril com esse monte de contrato aberto. Eles não deixaram chegar nesse ponto. E o que que eu acho que está acontecendo? Eu acho que isso aqui é um ataque. Eu acho que seja um ataque à Comex, porque eles literalmente estão entrando no último dia do mês e é o pior momento para alguém comprar 45.000 contratos. Se alguém quisesse comprar tudo isso aqui, ele podia comprar aos poucos ao longo do mês. Ele não entraria no último dia comprando aqui 45.000. Então, isso aqui, para mim, é um ataque. O problema é: quem que conseguiria atacar
a maior corretora de metais preciosos dos Estados Unidos e simplesmente sair impune. Talvez seja o próprio Estados Unidos ou talvez seja algum banco que esteja fazendo isso aqui para conseguir botar o ouro no Fort Knox, recuperar esse ouro do Fort Knox, não sei. Tudo é possível, mas é um número absurdo. Isso aqui, se tiver algum banco do outro lado que vendeu e ele tá meio perdido ali sem saber o que fazer, pode literalmente quebrar um banco. E se ele tiver que comprar essa posição de volta a mercado, ele vai sugar todo o ouro do mundo inteiro para conseguir fechar essa posição e o preço pode simplesmente disparar, pode ir para 13.400, 13.500, 4.000, não tem como saber, porque é muito ouro, é muita demanda de uma vez só e o preço pode simplesmente explodir. E como a gente consegue ver aqui nesse gráfico, isso aqui é um gráfico que tem a performance do ouro de todos os anos, desde 1986. Aqui está mostrando até o final de abril. E a gente consegue ver essa linha azul, que está aqui bem onde está essa setinha verde, é esse ano, 2025. Então a gente está tendo a melhor performance do ouro desde 1986. Acima de todos os outros anos, a gente está vendo 17,18% só em 2025, no primeiro trimestre. E mais uma questão que é bizarra, assim, da gente conseguir ver, dá para ter uma noção um pouco melhor. Aqui tem todos os contratos desde 2020. Cada linha aqui é um contrato e a gente consegue ver isso aqui é o total de dias até o dia da primeira notice, que é tipo o primeiro aviso, né? Em que essa linha preta vertical aqui no zero é o dia em que dá para pedir a primeira vez a entrega. Então, se eu pedir a entrega no dia zero, aqui no dia -2 eu vou receber esse metal. E olha só como toda vez começa a cair, e aí chega no dia zero, tá num valor menor, e aí dá uma caída, eles entregam, e aí diminui. Dessa vez não, ele deu um pulo. Nenhuma outra vez acontece esse pulo, como eu comentei ali antes do vídeo. E é um pulo absurdo, é um pulo muito grande. Ele já estava sendo o segundo maior mês aqui, faltando um dia, mas daí chegando aqui no último dia, ele simplesmente é o dobro. Esse número 2 que tinha sido esse maior, até agora a gente consegue ver que ele está caindo aqui, e ele estava bem alto, ia ser um pouco mais alto do que esse aqui, do contrato de abril. Mas com esse pulo dessa compra do último dia, não tem nem comparação. Ele é totalmente absurdo. E a gente consegue ver a mesma coisa acontecendo na platina. Esse aqui é a mesma tabela aqui que eu estava abrindo do ouro, mas da platina, e a gente consegue ver aqui no contrato de abril, ele tem 12.000 contratos em aberto. Só que qual que é o problema da platina? É um mercado muito menor. Então, se a gente pegar 12.091 contratos, que é o total em aberto da platina, que dobrou no último dia, na sexta-feira, alguém simplesmente dobrou de 6.400, foi para 12.091 contratos de platina. Se a gente pegar esse total de contratos, multiplicar por quantas onças de platina, são 605 mil onças de platina que vão ter que ser entregues em abril. Só que qual que é o problema? O total de platina disponível na Comex é 425 mil onças. Então, alguém comprou literalmente uma vez e meia toda a platina da Comex só aqui nesse contrato de abril. E literalmente só na sexta-feira foi praticamente 80% de toda a platina da Comex. E a gente até pode ver que isso aqui fez bastante preço na platina. Olhando aqui a barra de hoje, ela simplesmente disparou a platina. Ela deu um pulo aqui. Essa aqui é a barra de hoje, com um volume forte. É um dos melhores dias aqui, subiu 2,97%. É o melhor dia desde aqui no início de metade de janeiro, que deu esse pulo bem forte. Então teve um movimento bem alto aqui da platina, exatamente porque alguém vai ter que comprar para conseguir entregar toda essa platina que alguém vendeu ali no mercado. E o mercado de ouro é a mesma coisa. A gente viu já na abertura do domingo para segunda-feira, a gente viu que teve um pulo aqui do mercado. Ele abriu subindo um monte, ele tinha fechado aqui já praticamente no topo histórico, né? Aqui era o topo histórico, $3.085. Ele abriu, bateu $3.100 e aí começou a dar uma corrigida. Só que o que que aconteceu? Quando a gente chegou às 10 horas de domingo, que é a abertura da China, ele simplesmente só subiu, 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 subiu. E o que que a gente está vendo agora? Abriu de novo, 10 horas da noite, a China está comprando. Ouro, $3.133, de novo batendo o topo histórico. Isso aqui é o maior valor da história do ouro. E um bull market de ouro que rompeu o topo histórico e saiu disparando. Por que que ia parar isso aqui? É Banco Central comprando. Vocês acham que o Banco Central está comprando para fazer trade? Para comprar agora e vender daqui a uma semana? Não, eles estão comprando para reservas. Esse bull market aqui ainda tem muito para andar.
E esse volume agora da China, eu tô até impressionado aqui, foi mais ainda do que ontem, 2 barras gigantescas aqui. A China simplesmente quer todo o ouro. As companhias de seguros da China estão comprando, previdência, todo mundo está comprando ouro, menos as pessoas, o povo. O povo não está comprando. Se for olhar os ETFs, ninguém está comprando. Quem está comprando são esses ricos. David Bateman, os indianos aqui que ficam comprando joias. Ninguém está comprando. Ninguém compra ouro físico. As pessoas só ficam comprando ETF, futuro, contratinho. Tem que comprar metal físico. Isso aqui pode literalmente quebrar algum banco, pode ser o estopim, a mesma coisa que aconteceu lá em 2008. Se a gente for olhar, essa aqui é engraçada, eu comentei já em alguns outros vídeos aqui do canal, mas tem um vídeo em que o chefe do CFTC, que é, enfim, a questão das commodities, todo mundo que cuida lá dos Estados Unidos, ele falou que essa alta da prata em 2007, aqui de agosto de 2007 até março de 2008, foi um dos grandes motivos que o Bear Stearns faliu. Se a gente for olhar aqui, ao longo de 7 meses, a prata subiu 92,7%. E, curiosamente, a gente vê aqui, dia 17 de março, a prata fez topo. O que aconteceu no dia 17 de março? Se eu abrir aqui para a gente ver o que aconteceu com o Bear Stearns, olha só que curioso. O Bear Stearns faliu no dia 16 de março. Engraçado que no mesmo dia em que o Bear Stearns faliu, a prata começou a cair. Então, estava subindo aqui, eles estavam com shorts, se ferraram. Então, será que tem algum banco que já faliu por trás dos panos e eles estão tentando cobrir, comprando um monte de metal de tudo que é lugar para tentar tapar o buraco? Aí um banco compra o outro, eles se juntam, talvez um JP Morgan compra um banco, que eles conseguem cobrir esse buraco? Olha, eu não sei, mas eu sei que tendo metal físico na própria mão é a única maneira de se proteger. Amanhã eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha carteira de trade do canal, em que eu tenho conta lá na corretora, que eu opero opções, e eu vou pegar a metade do dinheiro que tá lá, eu vou sacar, eu vou resgatar, eu vou transformar em metal físico. Inclusive, tem link aqui na descrição com os melhores preços do Brasil, seja na Real Capital ou na Morgantes Metais. Se vocês chamarem ele lá no WhatsApp e falarem que eu recomendei lá vocês vão conseguir um preço até melhor. E eu vou fazer exatamente isso. Eu vou tirar dinheiro de corretora, porque, sinceramente, isso aqui é algo bizarro. Não tem nem como explicar, não é: "Ah, tá o dobro, tá 3 vezes mais", não. Algo assim, no último dia do contrato, é totalmente fora, totalmente fora. Um cara, assim, do nada, de tecnologia, comprando 13 milhões quase de onças de prata, isso aqui são toneladas e toneladas de prata, isso não é normal. Aí a gente vê mais uma notícia, assim, em que a Alemanha está perguntando se eles realmente têm o ouro deles lá no cofre do Banco Central dos Estados Unidos. Eles estão começando a levantar lá no parlamento da Alemanha para saber se os Estados Unidos realmente pode ser confiável para guardar esse ouro. E a Argentina mandou o ouro lá para a Inglaterra, a Alemanha tem o ouro nos Estados Unidos, todo mundo tem o ouro num lugar diferente. E o que acontece se eles tentarem pedir esse ouro de novo? Porque a última vez que eles pediram foi lá no final dos anos 60 e em 71 os Estados Unidos simplesmente cortou toda a relação do dólar com o ouro. E agora o Trump querendo bater em todo mundo, meter tarifa para todo lado. Será que ele vai mandar esse ouro da Alemanha aqui se eles pedirem de volta? 113 bilhões, 1.200 toneladas de ouro. Olha, acho bem difícil. Mas na dúvida, tem que ter ouro físico, tem que ter prata física fora do sistema. Se tiver no sistema, vai cair junto. Um abraço.